Bom, pessoal, nós estudamos no vídeo anterior a respeito da pré-venda e nesse vídeo a gente vai falar agora um pouco sobre a pós-venda. No vídeo passado, vocês viram sobre a importância de deixar o cliente ciente de todos os aspectos, todos os detalhes, todas as informações possíveis. Nós vimos essas 9 informações: frete, devoluções, estornos, prazos, características do produto, possibilidade de taxação, possibilidade de atraso, política de troca e formas de pagamento. Nós vimos todas essas. Eu espero que você tenha analisado detalhadamente todos esses pontos, porque eles são muito importantes e eles vão te ajudar muito na hora de você criar uma política dentro do seu site, uma política, um regulamento dentro do seu site. E isso passa uma confiança que você não consegue nem imaginar de tão grande que é, tá bom? Então essa é a pré-venda. Depois da pré-venda, você realizou uma venda, você entra no pós-venda. E essa parte é tão importante quanto a pré-venda, porque você manter o cliente é importantíssimo. Você ter uma venda é bom, mas você ter uma segunda venda com esse mesmo cliente é melhor ainda. É muito, muito melhor. Mas para conseguir isso, você tem que ter todo um processo para que você consiga tratar bem esse cliente e que ele seja o mais elucidado possível quanto a isso. O método que a gente vai utilizar tem o mesmo motivo: deixar o cliente a par de todas as informações e mais do que isso dessa vez. Dessa vez, além de deixar o cliente ciente de todos os detalhes, é para você também se organizar, é para você ter um processo, um controle absoluto. Então, o pós-venda ele é dividido em 3 etapas principais, 3 partes: parte 1, parte 2 e a parte 3. A parte 1 é assim que o cliente compra o seu produto, é você usar o que eu chamo de sistema de controle absoluto. E no início, quando eu não trabalhava direito, assim quando eu iniciei meu serviço, eu comecei sozinho nesse negócio, eu não comecei com algum curso me ensinando detalhadamente tudo. Eu fazia tudo de qualquer jeito e eu não tinha um controle sobre, por exemplo, códigos de rastreio, datas de envios, e-mails de clientes. Eu não tinha controle de absolutamente nada. Eu mal enviava o código de rastreio para o cliente. Então era uma coisa que era descontrolada e você não precisa nem perguntar se isso me deu problema, porque me deu vários e vários problemas. Então, a parte 1, quando o cliente compra o seu produto, que você já tem o e-mail dele, você já tem o endereço dele, você já tem o código da compra dele, você tem que começar a usar esse sistema de controle absoluto. E eu criei um arquivo para você, eu vou colocar em anexo aqui, para que você possa fazer download desse arquivo. Eu coloquei esse arquivo aqui em Excel, e esse é o que eu chamo de sistema de controle absoluto. Por quê? Quando o cliente compra o seu produto, você tem que anotar todos os dados desse cliente, para que quando ele envia um e-mail para você, para que quando ele queira tirar alguma dúvida com você, você esteja preparado. Então, o que contém esse sistema de controle absoluto? A primeira informação que você tem que anotar assim que o cliente compra é a data da compra dele. Por quê? Com a data da compra, você já sabe qual é o prazo de chegada do cliente. Digamos que você coloque aí um prazo de 30 a 45 dias úteis, que dá em torno de 60 dias corrido. Se a pessoa comprou no dia 30 de fevereiro, então no dia 30 de abril vence o prazo para a chegada dele. Então a data da compra é essencial, essencial. E é a primeira coisa que você anota. Após isso, você vai anotar o número de transação. Tanto se você estiver usando o Bcash como o PagSeguro ou qualquer outro sistema de pagamento, você vai ter um número de transação gerado. Então você anote esse número de transação aqui, porque qualquer dúvida que surgir, se o cliente pedir um estorno, se o cliente quiser a devolução, ou alguma troca, ou o endereço foi errado, com esse número de transação você consegue entrar dentro da plataforma que você está usando para gerenciar os pagamentos,
pode ser, como eu falei, o Bcash ou PagSeguro, e com esse código você consegue encontrar de maneira facilitada essa compra desse cliente, tá certo? Então, isso ajuda demais para quem está começando e para quem tem muitos clientes. Se você tem poucos clientes, é fácil controlar isso. Mas imagine você tendo 2.000, 3.000 clientes e cada um deles tem um código de transação. Então, isso você tem que controlar absurdamente. Cada cliente que entra, você tem que anotar o número de transação, que ele é muito importante. O terceiro ponto do sistema de controle absoluto, lógico, é o e-mail do cliente. E se você usa aí a sua plataforma de e-mail para conversar com seus clientes, você quer ter um controle dos e-mails do cliente X, o cliente Y. Então, o e-mail é um ponto muito importante para ter dele, e isso eu não preciso nem explicar por que o e-mail é importante. Em seguida, o código do produto. Cada produto que você for vender vai ser gerado um código, não importando o sistema que você use para criar sua loja virtual. Então, dentro da sua loja virtual, cada produto vai ter um código. Se você não tiver um código, você pode colocar aqui o nome do produto. Porque aqui, sem precisar entrar dentro do sistema da sua loja virtual, sem precisar entrar dentro da sua plataforma de pagamento, você já sabe qual foi o produto que esse cliente comprou. Após isso, você anota a data do envio do código de rastreio. Você coloca aqui a data que você enviou. E, por último, o código de rastreio. Para qualquer dúvida que você tiver, você vai lá e pode procurar. Já tem um código de rastreio aqui, você não precisa procurar mais nada. Então, esse sistema ele é perfeito em te ajudar. Vamos supor aqui um problema. Digamos que um cliente ele manda um e-mail para você falando que o produto dele está atrasado. Você vai simplesmente vir aqui, em localizar e selecionar, localizar, você vai digitar o e-mail do cliente aqui e vai localizar. E pronto, vai aparecer aqui o e-mail dele. Aí você pode vir aqui no código de rastreio, você vai ter a data de envio, você vai ter a data da compra, você vai ter o número de transação. Ou seja, você tem um controle absoluto de todos os dados do cliente. Eu, no início, como eu mencionei, eu não tinha esse controle, eu não tinha na mente que eu tinha que organizar essas informações. E depois que eu comecei a organizar isso, o meu tratamento para o cliente melhorou muitíssimo, tá bom? Então, esse sistema vai estar liberado para vocês, eu vou enviar esse arquivo para vocês, é bem provável que ele esteja aqui abaixo do vídeo, eu vou colocar ele aqui, e aí você faz o download, e cada venda que você fizer, toda venda você anota aqui, porque aí você vai ter um controle dos seus clientes. Se você quiser tirar qualquer dúvida, basta você abrir esse arquivo, procurar o e-mail do cliente, procurar ou então o número de transação e você tem acesso a todas as informações do cliente. Mas para isso você precisa controlar tudo, você precisa anotar tudo, tá bom? Isso aqui vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Mas deixa eu voltar aqui para o arquivo aqui que nós estamos estudando. Esse é só o primeiro passo, é a parte 1, que é usar o sistema de controle absoluto, e eu falo que é uma das partes mais importantes. Depois que você organizou os dados dos clientes e está tudo salvo, vai entrar o passo 2. E aí, deixa eu só corrigir aqui. O passo 2 consiste nisso aqui. Enviar o código de rastreio para o cliente. E aí você vai colocar o prazo que você vai enviar o código de rastreio. Pode ser de 14 a 20 dias, que é o que eu faço. Envio sempre de 14 a 20 dias. E sanar as dúvidas principais. E uma dica que eu te dou é você fazer isso tudo no mesmo e-mail. No e-mail que você colocar o código de rastreio, você pode sanar as principais dúvidas dos clientes. E as principais dúvidas são prazo de chegada, como vai funcionar o código de rastreio, e você pode usar o seu regulamento para ver quais são as dúvidas do cliente. Por exemplo, prazo, devolução, frete. Isso são o que ele tem mais dúvida nesse momento de pós-venda.
Então você pode aproveitar esse e-mail e enviar todas as informações para o seu cliente, tá certo? Bom, essa é a parte 2. A parte 3, e também é uma parte muito importante, embora seja simples, é simplesmente manter comunicação com o cliente. Você tem que pensar no seguinte: entre a data que o cliente compra o produto até a data que ele recebe o produto, pode demorar de 40 a 60 dias. É muita coisa, é muito tempo. Então, nesse prazo, ele pode ter dúvidas, pode ter medos, receios, e nesse momento você tem que manter contato com o cliente, que assim ele vai ficar cada vez com menos receios, tá bom? Então, essas são as 3 partes do pós-venda. Você deve trabalhar todas essas partes, porque se você fizer isso, você evita problemas para os clientes e, mais do que isso, você vai fazer com que esse cliente volte a comprar de você mais vezes, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.